Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. A nossa reflexão de hoje vai estar em 3 textos. Nós vamos lê-los individualmente e depois fazermos uma conexão entre eles. O primeiro texto está em Atos, capítulo 10, versos 34 e 35. Antes desse texto aqui que eu vou ler, havia uma conversa entre Cornélio e Pedro. E aí, então, Pedro fala o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que o Senhor, Ele acolhe a todos, independente da nação dele, independente do credo religioso, da sua opção sexual, enfim, ele não faz acepção de pessoas em relação a nada do que aquela pessoa é ou escolhe. Mas a segunda fala diz o seguinte: mas que lhe é agradável a Deus, né? Aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então, o que o Senhor deseja é que nós todos, independente de qualquer coisa, o temamos. O segundo texto está em João 8, de 10 e 11. Esse texto, ele fala sobre aquela mulher que foi pega em adultério, né? E então, a gente vai ler aqui a parte em que Jesus conversa com ela, né? Que é o verso 10 e 11, e diz assim: então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Nesse momento aqui, se aqueles homens tivessem apedrejado aquela mulher, eles não iam responder criminalmente por isso. Porque a lei dizia que a mulher, né, se fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas, na verdade, o que eles queriam era pegar Jesus em falso. Porém, né, Jesus, pela sua sabedoria e pelo amor àquela mulher, Jesus deu um desfecho diferente a essa história. Jesus podia humilhar aquela mulher, jogar na cara dela, né, tudo de errado que ela estava fazendo, mas Jesus não fez isso. Jesus a amou. E perguntou: cadê as pessoas que estavam te condenando? Aí ela fala, né? Ninguém, Senhor, me condenou. Aí ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo ali para ela? Mesmo eu não te condenando, né? Te acolhendo, eu não concordo com o que você está fazendo. Portanto, você vai, segue a sua vida, transforme-a, né, de forma que não volte a praticar as coisas erradas. Então, Jesus também não fez acepção de pessoas, né? Jesus a recebeu e, independente do que ela era, Jesus a amou. E é assim que o Senhor quer também, né? Que nós procedamos, né? Que nós possamos acolher as pessoas, abençoar as pessoas, amar as pessoas, independente de qualquer coisa. Nós não precisamos aplaudir, nós não precisamos, como é que eu posso dizer, eu não preciso aceitar aquele comportamento, eu não preciso concordar com o comportamento da pessoa, mas eu não posso jogar pedra nela,
né? Eu não posso execrá-la, porque isso realmente Deus não se agrada, né? Pelo contrário, se nós a acolhermos, de repente, ela vai ter a oportunidade de ter uma mudança de vida. Que assim seja, né? E aí o terceiro texto está em Romanos 12, 2, que diz, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que o Senhor está dizendo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não basta só a gente não se conformar com o mundo. A gente tem que ser transformado. E de que forma que nós podemos transformar a nossa mente? É através do estudo da palavra de Deus, né? Então, quando a gente fala que a gente não pode se conformar com este mundo, é justamente com as coisas que nós estamos vendo aí todos os dias, né? As leis que são impostas a nós e nós não temos o que fazer a não ser acatá-las, né? Porque se nós não fizermos aquilo que a lei manda, a palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer à lei dos homens. E se nós não acatarmos, vai existir uma penalidade para nós. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, vocês não têm que concordar, vocês não têm que aceitar. Como ele não concordou e nem aceitou a atitude daquela mulher, né? Mas deu um alerta para ela. Então, nós também não temos que concordar, nós também não temos que aceitar, nós não temos que aplaudir, né? Que dá ibope, como diz Eloíde, né? Para tantas coisas que nós vemos que estão erradas. Mas nós, infelizmente, temos que cumprir o que está na lei dos homens. Mas essa transformação é nossa. A nossa vida espiritual, né, ela deve ser cada dia transformada. Cada dia nós temos que dar testemunhos, né? Cada dia nós temos que ter uma vida diferenciada para que as pessoas que estejam lá fora possam ver, através do nosso testemunho, da nossa vida, né, aquilo que Cristo é capaz de fazer, que é a transformação. E as pessoas estão querendo isso. Na verdade, elas também não estão satisfeitas com as coisas que estão no mundo, né? A gente fala assim de um modo geral, claro, né, que existem grandes exceções, né? Mas nós não temos que aplaudir, né, as coisas que nós achamos erradas, mas que nós também possamos fazer o que é certo, né? Porque o nosso testemunho, a nossa vida tem que representar aquilo que está na palavra do Senhor. Senão não adianta, né? Se a gente fala uma coisa, mas a gente não vive, então não vai chegar a um resultado positivo, né? Então, vamos tomar essa palavra que Deus também, como se Ele estivesse falando para nós, né? Vai, mas não faça mais essas coisas erradas, né? Não peques mais, procure com entendimento, né, ser transformado pela palavra, por aquilo que a gente está falando todos os dias. Transforme a sua vida através da oração, através da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós acreditamos, né, que todo cristão verdadeiro, ele anseia pela santificação, ele deseja isso, porque a gente não pode estar satisfeito com essas coisas que o mundo está nos oferecendo e que, infelizmente, a gente tem visto aí que tem ganhado, né, uma proporção muito grande, e muitos até que nós consideramos cristãos também, né, estão entendendo de uma outra forma e estão acatando algumas coisas, estão defendendo algumas ideias. E não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. O Senhor não quer que a gente jogue pedra, né? Igual aquela mulher.
O Senhor não quer que a gente faça coisas que realmente não estão determinado por Ele, né, que o Senhor deseja que a gente faça. Mas a gente também não tem que aplaudir, a gente também não tem que dar por satisfeitos, né, com as coisas que estão acontecendo. Então, que o Senhor nos faça compreender que nós não devemos fazer a acepção de pessoas como o Senhor não fez, mas também nós não devemos, né, concordar com as coisas erradas e também não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela palavra do Senhor. E que essa palavra possa fazer sentido para nós e que ganhe, né, guarita em nossos corações. Amém.